E na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final desse programa e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua vida, nas nossas, e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar comigo desse programa, mandando a tua opinião no tema do debate de hoje, pelo WhatsApp 984849988, 011 São Paulo 984849988, e você também pode mandar a sua opinião também pelo telefone 4210 3060. Hoje o tema é o seguinte: batismo, tipos de batismo. Então nós temos o batismo por aspersão, nós temos o batismo por efusão, nós temos o batismo por imersão. São os três tipos mais comuns de batismo dentro do cristianismo, né? O batismo por aspersão é aquele batismo que o batizador asperge, né, espirra pouca água, né, alguns ml, alguma coisa de água sobre o candidato, sobre o batizando. O batismo por efusão é aquele que aparece no filme Jesus de Nazaré, onde o batizador enche as duas mãos de água e derrama sobre a cabeça do candidato, né? E às vezes isso acontece por 3 vezes, uma em nome do Pai, depois em nome do Filho, depois em nome do Espírito Santo. E o batismo por imersão é quando o candidato é colocado completamente dentro da água, né? Ele é imerso na água ali. Esse é conhecido como batismo por imersão. E aí, qual desses tipos de batismo é o bíblico, né? Quando a Bíblia fala de batismo, do que é que está falando, como é que funciona? Para debater esse assunto, estou recebendo aqui o reverendo Amaury de Oliveira. Ele é teólogo, é mestre em ciência da religião, quase 30 anos de ministério, serve na Igreja Presbiteriana da Penha. Bem-vindo, reverendo Amaury, mais uma vez, é um privilégio ter o senhor aqui na nossa banca de debates. Obrigado, César, prazer estar aqui mais uma vez, e uma alegria grande sempre participar desse debate e na expectativa de contribuir com nossos ouvintes que cresçam nesse entendimento, no conhecimento desses pontos, principalmente os mais polêmicos, às vezes, da palavra do Senhor. Mas em tudo buscamos edificação e crescimento na fé. É o mais importante. Na técnica do programa está aqui o Rafael, que já colocou até um radar eletrônico aqui. Se a gente passar do tempo de falar e tal, já vai tirar uma foto. Nossa, já vai levar uma multa cada um e tal. Só quem tá vendo aqui que vai entender. Pilotando aí tudo que a gente tem aqui de técnica. E com a gente também do outro lado da mesa, estou recebendo aqui o nosso debatedor carioca, pastor Henrique Bravo. Ele é bacharel em teologia, é também bacharel em comunicação social, é pós-graduado em gestão de projetos, tem MBA em gestão estratégica de pessoas, autor do livro Tomé, 3 Desejos e um Milagre, é professor de teologia e pastor na ADVEC em Alphaville. Bem-vindo, pastor Henrique Bravo, mais uma vez aqui à nossa mesa de debates. Olá, bom dia, paz a todos, pastor César, apóstolo do rádio. Reverendo Amaury, prazer conhecê-lo, tá? Um abraço a todos os ouvintes e todo o povo da ADVEC aqui no estado de São Paulo. Tá falando já mais eu tô tirando paulistano, X, né? Já perto, tá... já mas tem o R, perto, mas o R é difícil. Mas tá parando de chiar já um pouco. Parando de chiar. Agora eu sinto nervoso quando alguém vem falar do R chiando. Meu Deus, como é que a gente fala estranho? Vocês começaram a perceber que o carioca exagera mesmo, né? Bom, vamos lá. Eu comecei aqui apresentando o reverendo Amaury, então vamos lá. Reverendo Amaury, qual o tipo de batismo é bíblico? Como é que o senhor se posiciona nesse assunto? Então, para nós, presbiterianos ou aspersionistas, né, nós não colocamos o batismo por imersão ou as outras formas como sendo erradas, mas nós entendemos pela Escritura, pela conjuntura da Escritura, que a forma que expressa melhor a ideia do batismo é exatamente a forma, né, que praticamos, por isso praticamos, que é a aspersão, que é o derramar água sobre, ou colocar água sobre a pessoa que está sendo batizada. É muito similar, né,
a efusão e a aspersão, e aí nós não temos essa medição da quantidade de água que se vai usar. Basicamente é diferente a quantidade de a forma, né? Um asperge, espirra, outro derrama. Um pouco de água, o outro derrama. Né? Nós colocamos a água sobre a pessoa que está sendo batizada, porque o nosso entendimento é que o batismo, ele é uma ressignificação do ritual de purificação do judaísmo antigo. Nós, quando olhamos no Velho Testamento, nós vemos, por exemplo, na ordenação, na consagração do sacerdote, a água era aspergida sobre ele, o sangue era aspergido sobre ele, o óleo era aspergido sobre aquela pessoa que estava sendo consagrada para se dedicar às coisas de Deus. E esse ritual da purificação praticado pelos sacerdotes quando iam ministrar, oficiar no templo, que o próprio judeu, quando ia para o templo, praticava esses rituais, as purificações, assim nós temos referido até no Novo Testamento, na transformação da água em vinho, né? Os judeus ali na narrativa do texto, o texto diz que era para as purificações dos judeus, tanto a purificação para as refeições, a purificação para a ida ao templo, para a oração. Esses rituais de purificação eram praticados, né, pela lavagem. O sacerdote lavava os braços, o rosto ao entrar na presença de Deus, no momento em que trocava sua roupa. A bacia de bronze estava ali para o ritual da purificação. Então nós entendemos que quando Jesus ordena seus discípulos a batizarem os seus discípulos também na fé, quando Jesus diz façam discípulos batizando-os, Jesus está se referindo ao ritual do judaísmo. Quando João aparece batizando, João não inventa um ritual, João está praticando o ritual da purificação dos judeus. E essa purificação era feita nesse formato. Partindo, né, dessa analogia de que aquele ato ordenado por Jesus é agora a purificação judaica, mas não no mesmo significado, mas ela ressignificada. Agora ela é o ritual de iniciação na fé, substituindo a circuncisão como ritual de iniciação do Velho Testamento. Então, a partir daí, a prática daqueles primeiros cristãos era daquele ritual que nós entendemos que a forma que expressa a purificação é a aspersão. Ok. Pastor Henrique Bravo, eu vou me confundir entre reverendo e pastor, vocês por favor me perdoem se eu chamar um de reverendo ou de pastor contrário e tal, por favor. Mas pastor Henrique, e aí, qual tipo de batismo é bíblico? Qual a melhor forma, na sua opinião? Bem, vamos lá. As nossas igrejas, a Assembleia, por exemplo, ela batiza por imersão, né? É bem sabido. Eu queria botar 2 pontos primeiros aqui. Primeiro, que batismo não salva em si, né? O ato de você descer as águas ou jogar água não é isso que lhe garante a salvação. Quem salva é Jesus, né? Isso é uma ordenança, né? É um dos requisitos, mas a força não está na água nem no ato. A força, a salvação está em Jesus. Segundo, embora nós vamos aqui debater essas ideias, as nossas próprias igrejas não rebatizam. Por exemplo, se vier alguém da presbiteriana por aspersão, nós não vamos rebatizá-lo. Nós consideramos isso. Eu acho que até no caso deles também acontece, o contrário também acontece. Então, é um ponto pacífico. Já até para o ouvinte já ficar ciente de como é que as igrejas elas funcionam, na sua grande maioria. Mas vamos lá, no ato em si, já a nossa visão já é um pouco discordante. Em que sentido? Eu vou entrar já na primeira fala, na etimologia, né? No significado, melhor dizendo, da própria palavra. A aspersão, ela significa borrifar, né? Eu jogar algo sobre, né? E imersão, né? E o batismo significa imergir, submergir. Eu acho que qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento, acho que isso já é um domínio próprio já, precisa ser um especialista em grego para saber que a palavra batismo significa literalmente isso, submergir, mergulhar. Então a gente vai dizer, vai fazer o quê? Eu estou indo mergulhar, estou indo batizar. É exatamente a mesma coisa. Então eu já fico nessa primeira fala com essa questão do mergulho. Existem outras palavras para lavar, né? Até no Novo Testamento. Você tem 2 palavras ali. Depois eu vou utilizar um texto em si para a gente poder falar sobre isso. Mas a nossa questão aqui são 2. Uma, que o próprio ato é esse. 2, os exemplos bíblicos que têm pormenorizado
que vão falar detalhadamente sobre o batismo, eles demonstram alguém descendo as águas e subindo, o ato de submergir. Então, se a palavra diz isso, e se os atos no Novo Testamento assim também o mostram, demonstram, nós seguimos esse ritual. Ok. Reverendo Amaury, e como é que fica a questão da etimologia da palavra, né? Já que a palavra batismo, etimologicamente, significa descer as águas e tal, não exatamente borrifar a água. Como é que fica? Na interpretação bíblica, nós não podemos fazer a interpretação simplesmente pegando certas palavras no seu significado etimológico, né? Nós temos que entender o significado etimológico e entender também o contexto em que a palavra é aplicada. Se você pegar, por exemplo, um dos léxicos mais conceituados de grego e inglês é do Edward Robson. Ele vai colocar a palavra bapto significa mergulhar, que é o significado primário, não exclusivo da palavra. Ou seja, ele vai dizer, a palavra significa mergulhar, significa lavar, significa manchar. E você vai ter N exemplos onde a palavra baptismo, ou a palavra batismo, né? Você tem o bapto com o sufixo ismos, vai formar a palavra batismo. Mas, por exemplo, né, o João está ali batizando, Jesus chega e ele diz, eu batizo vocês com água, depois de mim vem aquele que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, João não está dizendo que mergulharia as pessoas no Espírito Santo. E ele está usando o mesmo termo, eu batizo com água, aquele que vem depois de mim batizará com o Espírito Santo. Qual a melhor compreensão sobre o batismo com o Espírito Santo, então? Se não é mergulhar no Espírito, é espirrar o Espírito na pessoa? Como derramar, seria? É derramar o Espírito. Ou seja, no dia de Pentecostes, o Espírito é derramado, as predições da vinda do Espírito Santo é derramado. Pedro vai falar que estava na casa de Cornélio, o Espírito, ele usa até a expressão caiu. O Espírito caiu Santo sobre eles, caiu sobre eles. A ideia do Espírito Santo ou da concessão do Espírito Santo é essa, do derramar sobre. Daí as figuras do Velho Testamento. Quando se colocava, aspergia o sangue, não se mergulhava ninguém no sangue. Se aspergia o sangue sobre as pessoas, é a ideia da purificação pela aspersão do sangue. Quando se colocava o óleo sobre aquele indivíduo, era símbolo do derramar do Espírito Santo sobre aquele indivíduo, seja para o rei, seja para o profeta, para o sacerdote. Quando se derramava a água sobre o indivíduo, era no mesmo sentido, né, de purificação dele, consagração dele, capacitação dele, revesti-lo de poder para ser usado por Deus. Então, para nós, o termo batismo, ele é usado no Novo Testamento em várias outras passagens com significado além de mergulhar, que aí é uma questão do grego koiné, diferente do grego clássico. Pastor Henrique. Então, vamos lá. Não existe nenhuma passagem no Novo Testamento que a palavra batismo ela está inserida num contexto de aspergir. Todas elas estão em mergulho. Mas vamos lá, o batismo mais clássico, vamos de Jesus, aqui em Mateus capítulo... Na verdade, o batismo de Jesus é tão importante que os 4 evangelistas relatam o batismo de Jesus, né? Não só os sinóticos, mas vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 16. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João, tá? Pule agora para o verso 16. E assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, o céu se abriu e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba pousando sobre Jesus. O texto aqui é claro, dizendo que ele vai a um rio, ele mergulha e ele levanta. E esse é o primeiro grande exemplo. Quando a gente vai em Marcos, capítulo de número 1, isso é reforçado pelo evangelista, e veja que os dois evangelhos têm fontes diferentes. Capítulo 1, versículo 9. Naquele dia veio Jesus de Nazaré, na Galileia, e foi batizado por João no Jordão, no rio. Logo que saiu, versículo 10. Logo que saiu da água. Então, assim, não dá para ter uma dupla interpretação disso. O exemplo clássico, o modelo que é Cristo, foi um modelo de imersão. A palavra significa imersão. Então, não vejo como a gente fugir muito nisso. Vamos pegar o terceiro exemplo, onde há uma descrição exata sobre o ato, onde o ato é pormenorizado. Não simplesmente diz que alguém batizou, mas como foi o batismo. É o caso clássico do eunuco que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8.
sabe-se do Filipe e o eunuco, né? Então, se a gente chegar no versículo 36, diz assim: indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: vê aqui a água, que impede de que eu seja batizado? Respondeu Filipe: tu, porém, se crede de todo o coração, disse ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí o 38. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, versículo 39, saíram da água, desceram, entraram, saíram, né? O Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Então, assim, esses são os casos onde o batismo, ele é pormenorizado. Não é só dizendo que alguém batizou. Aqui está dizendo como é que foi, como foi o ato. As descrições do Novo Testamento são essas. Ok. Reverendo Amaury. Quando a gente fala de batismo, a primeira coisa, a gente tem que pensar num ritual já estabelecido, né? Mais uma vez, eu quero dizer aqui, a gente não pode construir a ideia só em cima desse conceito. Se eu interpretar a palavra bapto como exclusivamente mergulhar, aí sim, eu serei forçado a entender que quando diz que Jesus saiu da água, ele mergulhou, mas não é isso que o texto está dizendo claramente. Mas em qual texto a palavra batismo não implica em mergulho? Quando Jesus, por exemplo, Mateus 23 fala, vocês lavam o exterior do copo, e vocês, Jesus está ali, né, falando da questão da purificação das mãos. Jesus diz, você limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. A palavra limpar, lavar, parece a palavra baptismo, vocês batizam as mãos, ou seja, o ritual da purificação é que é chamado de batismo dentro do ambiente da cultura judaica, né? Dentro do ambiente da cultura judaica, o termo, a purificação, esse rito de batismo, ele vem desse rito de purificação. Você vai ter em Apocalipse o salpicar do sangue nas vestes de Jesus quando pisa as nações. A expressão tambem, você vai ter o batismo. Qual que é esse texto? Apocalipse 19, 11 em diante ali? Quando Jesus está pisando, tem que olhar aqui, Jesus pisa as nações no sentido aqui do juízo, as suas vestes salpicadas de sangue. Então, assim, quando o texto diz saíram da água, é bem interessante isso, porque o fato de entrar a água, João Batista está fazendo um batismo maciço. E ele está fazendo um ritual de purificação dos judeus. Tanto é que os fariseus não perguntam que ritual é esse, eles perguntam com que autoridade João faz isso. Por quê? Porque João não é ministro do templo, conquanto ele era filho de sacerdote. Ele não se uniu aos sacerdotes do templo, ministra no deserto. E João está fazendo o ritual de purificação dos judeus ali, que é a lavagem, né, significando que eles estariam limpos de seus pecados. Então, João está à beira do Rio Jordão batizando as pessoas. A cena aqui, né, logicamente, muita gente vai olhar e entender assim, ele mergulhava as pessoas no rio. Mas a cabeça de João é um ritual de purificação. Não existe a ideia de imersão na cabeça de João, nem na cabeça dos judeus ali. O que existe ali é um ritual judaico sendo praticado, que era praticado por aspersão, que era derramar a água, ou efusão, era o derramar a água. Interessante, né? Quando a gente visita as catacumbas de Roma, há pinturas ali nas catacumbas de Roma dos cristãos que viveram ali no ano 100 depois de Cristo, da era cristã. E você tem pinturas desse período. E em várias delas você vai ver Jesus ajoelhado na água. Você vai ver pinturas com Jesus ajoelhado à água e a água sendo derramada sobre Jesus, ou Jesus de pé e a água sendo derramada sobre Jesus também. Aqueles cristãos estão... a gente brinca dizendo, isso é quase uma fotografia do batismo de Jesus, se você considera que é uma pintura de cerca do ano 100 de cristãos que viveram, e muitos deles estiveram com pessoas que estiveram pessoalmente com Jesus. Então, não é estranho ao judaísmo, aos cristãos primitivos, tanto é que você vai ter igrejas antiguíssimas que perpetuaram a prática da aspersão como ritual que expressa, e aqui, como o pastor também falou no começo, né, apesar da discordância de forma de ver um e outro, não é
dizer um está certo. O meu vale, o seu não vale. O meu vale não vale. É dizer, né? Qual forma expressa com mais exatidão né, a forma de execução do ritual. Para nós, é nesse sentido. Né? Ok. Pastor Henrique. Vamos lá. Eu discordo na seguinte questão. A palavra em si, né, que a gente está falando sobre o batismo, sobre submergir, sobre lavar. Vamos lá. Essa passagem que você falou sobre lavar as mãos, vamos aqui em Mateus capítulo 15, versículo 20. Que ele está falando sobre lavar as mãos e tal. Diz aqui: são essas coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Aqui é lavar de forma parcial. Não aqui, você não tem o contexto da palavra batismo aqui. A palavra batismo não está aqui em lavar. Aqui essa palavra é aniptos. Aniptos é lavar parcial. Nós temos duas palavras sobre lavar. Essa, aniptos, e eu tenho uma outra que está lá em Atos, e essa é legal, eu acho bacana a gente pegar esse texto, que é o caso do carcereiro. Atos capítulo 16, versículo de número 33. É uma passagem clássica, né? Sobre aquela... Vamos lá. Não. Ó, tomando carcereiro consigo naquela mesma hora na noite, lavou-lhes as feridas, então logo foi batizado ele e todos os seus. Repare, palavra lavar. Aqui eu já estou utilizando outra palavra, em Atos 16, 33. Vamos lá? Aqui é louo. Então vamos lá, deixa eu assinar aqui. Duas palavras para lavar. Louo e eu tenho aniptos. Toda vez que eu uso aniptos é para lavar parcial, como o texto que eu citei em Mateus capítulo 15. Em Atos 33... 16:33. Quando Paulo ele prega para o carcereiro, e ele fala que eu lavei as suas feridas, eu deitei, eu submergi você, fiz uma lavagem por completo e logo depois foi batizado. O contexto dessa lavagem, sim, é batismo e lavagem por completo. O que eu quero dizer é que não há nenhum lugar que diga que lavagem parcial, que aspergir, que borrifar significa ou tem a ver com batismo. Todos os exemplos bíblicos do Novo Testamento, todos eles, né? Ou eles vão dar um entendimento claro, ou eles vão mostrar a prática de alguém submergindo, ou ele não vai entrar no detalhe. Eu já vi muita gente falando sobre o caso, por exemplo, de Lídia, né? Vamos lá. Aproveita que você estava mexendo com os textos. Olha Lucas 11:38, Marcos 7:4. Então, Marcos 7:4, exatamente, é a mesma palavra. Marcos capítulo 7, estamos falando da mesma palavra, que é a lavagem parcial, o mesmo contexto, tá? A baptização tá aí. Vamos lá. Mas, peraí, deixa eu terminar aqui o raciocínio. Quando a gente fala sobre Lídia, né? E eu já vi muita gente, mas foi batizada a sua casa inteira, né? Olha o contexto em Atos 16, no versículo de número 33, né? Ou melhor. Peraí, vamos lá. No caso de Lídia, quando você volta um pouquinho do 33, a Bíblia vai dizer que eles estavam próximo a um rio. E próximo ao rio, o que tem um rio ali? Como é que eles vão ser batizados? Eles vão ser batizados porque ali tinha muita água. Eu vou utilizar aqui, né, de uma forma assim, bem simples, o seguinte. A Bíblia diz, eu não sei quem foi, não sei se foi o pastor César que falou isso uma vez, mas é uma frase muito, muito interessante, que diz que não posso afirmar com certeza o que a Bíblia não me diz com clareza. Se em nenhum lugar do Novo Testamento ele afirma que o batismo é por aspersão, todos os casos são submersão, a palavra significa submergir e mergulhar, eu não posso criar uma teoria em cima de algo que está no subterfúgio de um texto que não está claro nem explícito, quando todas as evidências assim são claras. É muito textual isso, não é passível de qualquer outro tipo de interpretação, tá? Ainda sobre isso, eu vou pegar a sua primeira fala que o senhor falou ali sobre o simbolismo, né? Que eu sei que se apegam muito a isso, a questão da purificação. Na verdade, Romanos e Colossenses, quando Paulo vai falar sobre o simbolismo do batismo, ele não fala sobre purificação. No Novo Testamento, quem purifica é Jesus. É o sangue de Cristo que purifica. O batismo não purifica a gente.
É o sangue de Cristo que vai purificar. E o simbolismo do batismo no Novo Testamento, segundo Romanos, é que nós fomos sepultados com Cristo. Veja, qual é o ato de você descer das águas e levantar? O que isso significa? O que significa esse mergulho? Eu estou morrendo para o mundo, uma questão de arrependimento, vivendo para Cristo. Então, o simbolismo, a etimologia, os exemplos são claros. Ok. Reverendo. Na verdade, né, como falamos aqui, né, você vai ver em Lucas 11:38, a palavra é ebaptisque. Você vai ter em Marcos 7, que é a palavra baptizontai. Ou seja, Qual texto? Lucas 11:38, Marcos 7:4. Quando nós falamos, né, do ritual, a gente diz assim, quem purifica é Jesus. E é fato, batismo não purifica, né? Batismo não tira pecado de ninguém. O batismo, ele é um símbolo visível, né? Nós costumamos definir assim, ele é um símbolo visível de uma bênção invisível. Ele é um símbolo, né, aqui temporário, de uma bênção eterna. O batismo, ele ilustra o que Cristo está fazendo na vida daquela pessoa, né? O batismo, ele ilustra que nós acreditamos que aquela pessoa foi purificada, né? A figura principal do batismo, conquanto você vai ter Paulo falando, fazendo essa alusão ao sepultar com Cristo, né, na morte, mas o importante não é o sepultar para o próprio imersionista, os primeiros grandes imersionistas ou defensores, os batistas lá atrás, os próprios anabatistas lá atrás. Era interessante que a ênfase era na emersão e não na imersão, né? Ou seja, você mergulha e levanta para uma nova vida, né? E no debate lá atrás a turma dizia, então devia ser o batismo por emersão, não por imersão. Mas na verdade, sim, a figura principal do batismo não é o sepultar e nascer de novo, conquanto a conversão simbolize isso, tá ligado? A própria circuncisão, você cortava um pedaço de carne, tirando aquela carne, dizendo que aquele indivíduo estava purificado. Daí a ideia de morte, de cortar, de separar uma carne que morreu e aí o indivíduo limpo para uma nova vida. Por isso nós entendemos que batismo por imersão não está equivocado, aceitamos, mas entendemos que a figura principal é Cristo me batiza com o Espírito Santo. A própria afirmação de João Batista, né, de que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, é um uso da palavra batismo no sentido de aspergir, de derramar. O Espírito é derramado sobre nós e não nós somos mergulhados no Espírito, né? Então, já de cara, no texto do batismo de João, a palavra batismo, ela é usada no sentido de derramar, né? E aí, para nós, eu vou batizar com água, derramo água, vou batizar com então, Espírito. Então, pastor, mas quando o senhor defende que é derramar, lá no Espírito, o Espírito derramado, tá ok, eu concordo. Mas aí tem um problema, né? Vocês não derramam água quando vão batizar, vocês espirram. Então é aspersão. Aspersão é diferente de efusão. Então, o batismo por efusão não é exatamente o batismo reformado. O batismo reformado é um batismo por... Desculpa, a efusão não é o batismo reformado. O batismo reformado é por aspersão. Então vamos lá. O senhor derrama ou o senhor asperge a água? Tá. Na verdade, assim, a gente nós internamente não faz essa diferença. Não fazemos essa diferença. Mas na prática tem, né? Não, a gente, assim, classicamente não tem... Nunca houve um debate entre efusão e aspersão, né? O debate é entre aspersão e imersão. Por quê? Efusão está ligado à aspersão. É só a forma de executar. Você derrama mais água, derrama menos água, mas não há um debate entre aspersão e efusão, entendeu? Entende-se, né, que é a mesma forma. Aí vai do oficiante, que às vezes... o senhor batiza por aspersão ou por efusão? Não, a gente batiza, a gente pega a água com a mão e coloca sobre a cabeça do indivíduo. Isso é que é chamado aspersão. Quando você pega um jarro e derrama em cima do indivíduo, é efusão. Entendeu? Na verdade, ninguém usa. Só os católicos, mas mais os que católicos. acabam usando, né, o espirrar ali, tal, porque é bebê e tal, tudo mais. Bom, vamos lá. Pastor Henrique. Bem, vamos lá. Eu queria só pegar um texto, umzinho no Novo Testamento, que fala que o batismo tem a ver com o ritual judaico de purificação.
Se puder me dar um. Agora, eu te mostro um ou dois textos que vão falar que o simbolismo do batismo é a morte e vida com Cristo. Romanos capítulo 6. Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Observe o texto, ele está falando de morrer e ressuscitar. E o ato do batismo é esse, descer e levantar. Quando nós lemos lá no texto de Mateus, Cristo entrou na água e saiu, abaixa e levanta. É um simbolismo, é lógico, eu concordo com o pastor aqui, esse é um ponto pacífico, não é o batismo que salva, mas estamos falando de um ato, de um ritual e de um simbolismo. Então, o simbolismo primário e neotestamentário é muito claro nesse sentido. E eu só estou pedindo textos que comprovam que o batismo ele tem a ver com o ritual de purificação do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, quer dizer, no Novo Testamento. No Novo Testamento você encontra a sua purificação. Vamos lá, é Cristo Jesus, né? 1 João 9, se confessar os nossos pecados, é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Então, sempre que se encontrar o contexto de purificação, fala de Cristo, do seu sacrifício, não exatamente do batismo. O que purifica do pecado é Cristo, é a obra de Cristo. Ou seja, o que Cristo fez por nós é a purificação do pecado. Paulo vai falar, a igreja pela lavagem, Cristo purifica a igreja pela lavagem da água. Isso é a referência ao ritual judaico, que é o ritual que resultou no batismo. Ou seja, o judeu lavava entendendo que aquele lavar purificava de fato. A pergunta é assim, o que um texto, a figura do batismo. Ele é trazido, conforme o senhor está falando, do ritual de purificação, onde, na verdade, eram os sacerdotes que faziam, não era exatamente o povo, mas eram os sacerdotes, né? Se é o ritual da purificação templário ou do tabernáculo, então quem está fazendo esse ritual são apenas os sacerdotes, não todas as pessoas. Ou essa figura, ela vem com uma nova leitura dos essênios, que segundo a maior parte de quem estuda sobre a história do cristianismo de João Batista, aí tem a história que ele esteve entre os essênios, ali perto de Qumran, ali no sul de Israel, ali próximo no entroncamento ali do Jordão com o Mar Morto, e aí tem lá as mikvah, as mikvot, né? os vários tanques de purificação, onde as pessoas realmente entravam dentro, não exatamente se aspergiam, né? Da onde vem essa ideia do batismo, então? Da purificação, vamos dizer, aspersionista para os sacerdotes, ou da passagem de João Batista entre os essênios, onde é imergir de verdade? Tá, vamos lá. Eu já estive lá algumas vezes no local onde os essênios praticavam as purificações, e aí é debatido isso, né? Se realmente eles... Se é dali, se né? eles mergulhavam, e até se eles praticavam, se a ideia deles era a ideia da imersão, né? Se aquelas pias eram reservatórios de água ou eram do ritual da purificação. Então você assistiu aquele vídeo, por exemplo, fica lá um filme onde tem o batismo por imersão ali, né? Então, mas eles faziam as duas coisas. Eles, na verdade, as pias eram muito mais para reservar água. Nós estamos falando de um lugar que chovia uma vez por ano. Exatamente. Entendeu? Muitas vezes chovia uma vez por ano. Então eles reservavam água porque eles eram extremamente puristas no sentido do ritual. Então ele... É mais de uma vez por dia, inclusive. Mais de uma vez por dia. Ele se lavava para... Ele ia escrever, ele se lavava para... Tomar o banho ritual. Tomava um banho ritual para poder começar a escrever os textos. Então, da onde vem o batismo? Emprestado daí, dessa cultura onde eles entravam na água? Ele vem da ideia do judaísmo, que é o que o judeu purificava. O judeu, a ideia dos essênios vem do judaísmo. O essênio não inventa esse ritual de purificação. Ele exacerba o ritual de purificação. Ele exagera no ritual da purificação do judeu. É que lá não tem os tanques para ter que entrar dentro na Bíblia, né? Em Moisés, né? Eles inventam esses tanques depois. Então, mas você tem no tabernáculo, né? Você tem no tabernáculo lá,
A pia de bronze. A pia de bronze. Ali Sim. você vai... É dali que eles exageram, né? Seria. É dali que eles exageram. Porque o ritual de purificação, quem fazia ali? Você tem o sacerdote. Quando você tem no Novo Testamento, o povo de Deus é o povo sacerdotal. É a nação sacerdotal. Quando nós convertemos, é o meu chamado para o sacerdócio. E eu fui purificado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi aspergido sobre a minha vida, como foi aspergido sobre o sacerdote. A água foi derramada como sacerdote. Certo. E o óleo, que é o derramar do Espírito, me reveste de poder para praticar o sacerdócio. Sacerdotes, tal. Legal. Mas você acha que essa construção, ela no Novo Testamento, ela se sustenta sem um texto diretamente que fale essa associação? Visto que nós temos pelo menos 2 textos que falam de forma muito clara em Colossenses e em Romanos, falando do simbolismo como morte, sepultamento e ressurreição. Correto, mas assim, quando Paulo usa o simbolismo, Paulo diz, nós fomos sepultados com Cristo na morte. Um dos textos vai dizer, pelo batismo, nós fomos sepultados na morte com Cristo. Ou seja, a intenção de Paulo aí no texto não é falar de forma de batismo. Paulo está falando da nossa união com Cristo. Ele está dizendo que não é o batismo que me sepulta na morte. Ele está dizendo que eu fui unido a Cristo na sua morte. Concordo, exatamente. A minha conversão é que me faz unido a Cristo na morte. Concordo com isso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o simbolismo, né? Vamos lá, o simbolismo do batismo, ele está falando realmente, ele está dizendo a forma do batismo. De deitar e levantar. Eu estou dizendo que o simbolismo... De ser sepultado. De ser sepultado. Ele está fazendo uma alusão clara a exatamente o ato que ali aconteceu. Só que não fica só nesse texto, né? Não vou dizer uma forçação. Vamos lá, Colossenses 2:11. Nele também foi circuncidado, não com a circuncisão feita por mãos, mas com a circuncisão de Cristo. Verso 12. Tendo sido sepultados com ele no batismo, também ressurgiste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos. Então, os 2 textos, eles se falam, são praticamente idênticos no seu entendimento. O que eu volto a dizer é o seguinte, me diga um texto no Novo Testamento que ele fale de uma ação direta do batismo, uma associação com a aspersão. Porque aqui, sobre o simbolismo da aspersão, porque o simbolismo do morrer e ressurgir com Cristo, ele é evidente e é textual. Bom, eu tenho que fazer uma pausa aqui, agora que eu olhei o relógio, meu Deus, eu me perdi aqui no tempo, para variar um pouco, e daqui a pouco eu vou ser mandado embora, com certeza. Então vira aí, a gente vai pro intervalo e voltamos já, vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Hoje o tema sobre formas de batismo. E estamos aí junto com a Faculdade Bethesda, essa parceria FTB e Rádio Musical FM, quando uma faculdade com mais de 100 mil alunos se junta com a principal emissora de rádio evangélica de São Paulo, quem é que sai dessa parceria? Escola de Pregadores é um projeto, um programa de treinamento, é muito mais do que um curso, eu chamo de programa de treinamento voltado a homens e mulheres que têm chamado para pregar o Evangelho de Jesus. E esse programa de treinamento, com 55 aulas, com 11 módulos, com todo um sistema lá na nossa plataforma, está disponível, tem vagas agora. E ele é extremamente barato. Se você fizer por mês uma mensalidade, como se fosse uma mensalidade, né? Você paga em 10 vezes. O curso fica disponível 12 meses. Tipo, 2 meses você não precisa pagar e os outros 10 você paga só R$80. Então, 10 parcelas de R$80. O que já era barato demais, porque R$80 para esse projeto gigante é um preço muito aquém, né? Mas agora caiu, né? Ao invés de 80,
R$49. Ao invés de 80, R$49,80. Então, se você pode investir R$49 no teu chamado, no teu ministério, você está dentro da escola de pregadores. Não importa a sua idade, não importa se você é homem ou mulher, se você é pastor ou não. Esse programa de treinamento chamado Escola de Pregadores está disponível para você. Para fazer a inscrição, é só mandar o teu nome para cá, coloca nome, tracinho, eu quero, e manda aqui no nosso WhatsApp. O WhatsApp aqui é 011 99007 6844, 011 São Paulo, 99007 6844, 9007 6844. Coloca teu nome, tracinho, eu quero. Junto com a Escola de Pregadores, você recebe a Escola de Pregadores Evento ao Vivo. A Escola de Pregadores Evento ao Vivo é um mega evento, um evento top, gravado antes da pandemia, que a gente vai distribuir para você, vai dar de presente para você mais esse projeto, e aí você vai ter acesso também à Escola de Pregadores Evento ao Vivo. Lá tem perguntas e respostas, tudo mais. Então, Escola de Pregadores tem vagas. O valor é R$49 e alguns centavos. Para fazer a inscrição é só me chamar, coloca teu nome, tracinho, eu quero. O WhatsApp é 99007 6844, 99007 6844. Se você quer pagar mais rápido, tem gente que prefere pagar à vista, 10% de desconto ainda em cima do desconto em cima do desconto. E se você quer pagar rapidinho, em 3 vezes, o valor é o mesmo, é R$166. O valor é o mesmo no final, 166 vezes 3 dá 498, ou 10 de R$49,80 dá 498. Ao invés de 800, você está pagando R$498 em 10 vezes, ou em 3 vezes, ou em 6 vezes. Escolhe aí. Me chama, o WhatsApp é 99007 6844, 99007 6844. Pensou Teologia, vem para a Faculdade Teológica Bethesda. E eu já vou nem colocar a vinheta por causa do horário. E eu vou aqui para... soltei umas 2 respostas do WhatsApp, por favor, Rafa. Olá, meu nome é José Carlos. A minha opinião é o batismo, que é de uma pessoa que creu em Cristo, que se converteu, que tomou sua decisão. A forma por imersão, mas eu iria mais além. Eu diria que se a pessoa foi batizada por outra forma, se ela foi porque creu, não rebatizaria. Me chamo Hilton, pastor da CFTBN, e batismo bíblico, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo. Esses são os batismos bíblicos e que tem base bíblica. Deus abençoe a vida de cada um. Parabéns pelo programa. Obrigado, pastor. A Gorete, ela diz o seguinte: eu me batizei na Presbiteriana Independente. Então, eu imagino que foi por aspersão, né? Hoje congrego na Presbiteriana Renovado. O batismo é diferente, uma da outra, mas não me pediram para me batizar novamente. É aquilo que tanto o reverendo Almauri quanto o pastor Henrique disseram: não tem... não é uma questão salvífica tudo isso, né? O José Luiz diz assim: Pai do Senhor Jesus, o batismo válido é o de João Batista. O Abel diz: a paz do Senhor, na minha opinião, é por imersão. A Vilma disse: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se for por local, acho que em todos, depende da situação. Caso eu esteja errado, vou aprender com vocês hoje. O Edmilson disse que o batismo verdadeiro é a conversão. O Adilson disse que João Batista disse que batizava com água, mas Jesus, nosso Senhor, batizava com o Espírito Santo, com fogo. O Jorge diz que é o batismo por imersão. O Wagner é aquele que é feito em águas correntes. Olha a variedade aqui. Tem que ser água corrente, né? Agora, esse negócio de água corrente, eu me lembro agora do Didaquê, já que o senhor citou aí as catacumbas de Roma, né, também. O Didaquê, um documento dos primeiros discípulos, lá fala que o batismo tinha que ser por imersão e em água corrente, mas se não tivesse água corrente, podia ser em água parada, e se não tivesse em água parada, podia ser por efusão, e se não tivesse por efusão, podia ser por aspersão. Quer dizer, eu não lembro agora o capítulo do Didaquê, mas acho que é o capítulo 3, ele trata a respeito disso. Parece que há essa compreensão entre os discípulos. Os primeiros discípulos, os cristãos da Síria, eles preferiam por água corrente, por imersão. Não tendo água parada, por imersão. Não tendo água, efusão. Não tendo água, aspersão. Então, E é mais ou menos o que está aqui em João 3, né? Que diz assim: ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas.
e para lá o povo ia para ser batizado. Se fosse só aspergir, não precisava de ter muitas águas, né? aí dentro, aí assim, a interpretação precisa ser dentro da cultura. Muitas águas aí quer dizer muitas fontes. Não é um rio caudaloso. Não precisa ser um rio, mas havia uma fonte para submergir a pessoa. Se eu fosse fazer uma aspersão, eu não preciso ter muitas águas. Nós precisamos entender que, aí eu volto a insistir, o ritual, ele vem da ideia do ritual da purificação. É um banho ritual. A gente tem que entender, lá no Velho Testamento, havia uma diferença muito grande. Mas me traz no Novo Testamento o batismo com a purificação. A gente não encontra isso. Eu sei que é um costume da igreja, da igreja reformada, que vem da igreja católica. Não. Assim, está claro quando João diz, eu batizo vocês com água, ele está dizendo assim, olha, eu purifico vocês com água. Eu lavo vocês com água. Mas aonde está dizendo que é purifica? Não, o ritual que João está praticando é esse ritual de purificação. Mas aonde está escrito? O João não é judeu? Sim, mas onde está escrito isso? Que ritual que João está praticando, então? Batismo, que é outra questão. Sepultar e renascer para a nova vida. Sim. De João? Todos os batismos do Novo Testamento. Batismo, a primeira vez... Eu fiz batismo com arrependimento. Ele está falando de arrependimento. O que é arrependimento, então? A primeira descrição que nós temos de batismo aqui, mais clara, e é daqui, a gente vai, vamos dizer assim, partiu todo o debate, é o do ritual que João está fazendo. Mas o ritual que João está fazendo não é um ritual evangélico pós-reforma do movimento batista ou anabatista. Nós precisamos entender dentro do tempo. A nossa interpretação bíblica, ela é gramático. A palavra bapto significa mergulhar, mas significa lavar também. Isso, qualquer lexicógrafo lá atrás, você vai ver, pega lá, citei aqui o de Edward Robson, que é o mais bem conceituado em grego, inglês, português. Tá lá, a palavra bapto significa mergulhar, lavar, até manchar, né? Você tem ali a gramática, agora é o gramático histórico, tem um ambiente dentro do qual o termo está sendo usado. Então, mas eu só quero duas questões. Tem que respeitar o ambiente. Sim, só duas questões. Me dê um exemplo que o batismo no Novo Testamento, um textual dizendo que ele é purificação. Não, textual não vai ter. Acho que não vai ter. Vai ter um texto? Mas o texto no Novo Testamento nós temos o simbolismo da morte. Então, ele está apresentando, mas necessita de uma interpretação, uma teologia. É uma interpretação. Aí vou te falar. Eu acho que essa é a grande... A própria ideia do sepultamento é uma construção. Então, eu acho que esse é o grande perigo. É importantíssimo estudar teologia, mas quando a gente confronta texto com aquilo que não está no texto, é muito difícil sustentar. Se o texto diz algo, se a palavra diz algo, se os exemplos dizem algo, mas a teologia de alguém diz outra, é difícil refutar isso, entendeu? Não é isso, né? Não é... É que assim... Porque, embora ele possa até dizer também lavar, mas o significado primário há de convir aqui. Eu acho que isso não dá nem pra gente fugir de batizar e mergulhar, né? Então, mas o sentido da palavra... Dá pra fugir disso? Peraí, mas aí assim, o sentido primário da palavra é mergulhar, mas não é o sentido exclusivo. E a afirmação de que a única forma correta, e aqui não é o que eu entendo, não é o que você está também dizendo, mas é o que dizem, a única forma correta é mergulhar, está equivocada. Por quê? Porque a palavra não significa exclusivamente mergulhar. Mas de sentido primário. Bom, então me dá um exemplo no Novo Testamento de aspersão. Então, peraí, vamos lá. A palavra tem dois sentidos, mergulhar e lavar. Sentido primário. A palavra tem dois sentidos. Quando eu vejo a palavra aparecendo no texto, eu tenho que fazer a pergunta. Ela foi usada no sentido primário ou secundário? Sim. Como eu vou saber em que sentido ela foi usada? Eu tenho que fazer uma construção do Velho Testamento. Eu tenho que fazer uma montagem da teologia. Mas eu tenho que ver. No primeiro passo é o próprio texto. O próprio contexto. Não, mas contexto imediato. Você está indo para o contexto remoto. Não. O contexto imediato. Dos batismos são imersão. Não é. Não tem imersão no contexto do batismo. Então vamos lá. Eunuco. Atos capítulo de número 8. Eles falam, aqui tem água, então vamos descer. Eles desceram e subiram. Aquilo dali, você falou que o de Jesus não vale, mas o eunuco é ou não é? O que tinha ali? Água. Uma lagoa? Não sei, o texto não diz, mas eles encontram água, eles param no meio do caminho. Você está entendendo que é água suficiente para mergulhar o sujeito? Sim. Mas porque o texto diz que ele saiu. Como é que você vai sair de uma água que aspergiu na cabeça? Eles desceram a água, eles foram até o lugar onde tinha água. Mas aqui ela fala saindo da água. Né? Saindo da água. Então, o texto é claro. Mas assim, o que você tem ali? Uma fonte de água dos viajantes.
Você tem ali uma fonte de água. Olha só, ele está num deserto. Porque está num deserto. Está num né? deserto. Você, assim, o que eu quero dizer? Uma vez por ano chove e forma lagoas, por exemplo. Não sabemos a época do ano. Mas a gente não sabe verso a época, 38, mandou parar o carro e desceram ambos a água. Verso 39, quando saíram da água. Gente, isso não... É o que eu tô falando, a gente tá falando de textos claros, não dá pra gente mas a fingir que pergunta não tá é, escrito. era água suficiente para mergulhar? Você tem certeza? O texto está dizendo isso claramente. Ele diz que ele desce, não. Aí você também não quer. Saíram, Olha, por exemplo, se eu entrei, até a altura do nariz, foi se até eu entrei cabeça, até a canela e saí, não saí da água? Sim, pode ser. Ou seja, o texto não é claro. Que cabia, ou seja, a pessoa. O texto está dizendo, eles entraram, batizou Saíram ali, da mas então, era uma fonte de água. Tá. Pequena, Agora, era uma vamos lá. fonte de água. Se a discussão é aspersão ou entrar na água, o texto aqui é claro, então vamos falar sobre entrar. O texto aqui é claro que entrou. Se não fosse assim, não estaria dito nesse texto. Então, agora agora que tá ficando bom, eu tenho que terminar o programa. o debate bom é assim, dois você aqui. acaba quando tá bom. Um minuto para 16, cada um. vamos lá, Calma aí, eu comecei com o reverendo Mauri. Reverendo, só tem um minuto para concluir. Tá Porque certo. aí a gente tem que terminar, infelizmente. Mas fica pro próximo. Então, para nós, quando, por exemplo, quando Paulo diz, escrevendo a Tito, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus, nosso Salvador. Ou seja, o batismo, ele é a figura da obra de Deus por nós. E toda a obra de Deus por nós, a figura do tempo inteiro, de Velho, Novo Testamento, desde o Velho, quando diz, derramarei água pura sobre vós, ficareis limpos de vossos pecados. A figura o tempo inteiro é do derramar. Por isso nós batizamos com água, derramando água, entendendo que o João diz é batizo com água, ele não batiza em água, ele batiza com, e ele diz, Jesus batizará vocês com o Espírito Santo, que é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que nós fomos purificados, segundo a misericórdia, ele salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo que derramou sobre nós ricamente toda a figura Vétero, neotestamentária as bênçãos são derramadas, o Espírito é derramado. Reverendo, quem quiser conhecer a igreja ou te seguir nas redes sociais ou seguir a igreja, como é que funciona? Igreja Presbiteriana da Penha fica na Major Rudiger 145, na Penha. Nós temos cultos domingo pela manhã, 9h30, 17, 19. Temos culto segunda-feira, 20 horas, terça-feira, 15 horas, 14h30. E quem quiser conhecer, IP Penha, procura nas redes sociais, você vai achar. @IP Penha. Obrigado. Isso. Um minuto para você também, Henrique. Desculpa, ficar com pouco tempo assim. Tá perdoado em nome de Jesus. Vamos lá. Quero encerrar esse assunto dizendo o seguinte, gente, não vamos trocar os textos, por aquilo que nós trazemos por conceito. Texto é texto, E o texto tem um contexto, e o texto tem uma interpretação. Então, o Novo Testamento todo, ele é muito claro, falando que batismo é o sepultamento. São 2 textos aqui que nós utilizamos. A palavra batismo significa mergulho. Estou indo ali mergulhar. Não, peraí. Não, você está indo mergulhar, mas não, realmente, não vamos mergulhar, porque nós vamos jogar uma água na cabeça. Não mergulhar. Acabou, ponto. E os exemplos que a Bíblia diz no Novo Testamento, Jesus foi mergulhado, o eunuco foi mergulhado. Lídia, lá em Atos, capítulo 16, verso 13, toda a família foi batizada porque ali havia as águas, havia rios, enfim, a Bíblia é clara, é factual, é textual, e acabou, isso. Ponto final. Mas agradeço aqui o debate, muito bom conhecê-lo. Reverendo Alvari, Deus te abençoe. Obrigado, pastor César. Deus Quem quiser abençoe conhecer a DEVEC ou te seguir... A DEVEC Alphaville, fica ali na Avenida Marte, É só procurar nas redes sociais a DEVEC Alphaville. Temos terças-feiras e quintas. Terça, culto da Vitória, sempre muito frequentado. Domingo também, 18h30. E temos em São Paulo também, ali na Moca, nossa sede, muito abençoado, com o pastor Christian Oliveira, tá? Quem quiser seguir aqui nas redes sociais é PR Henrique Bravo. Obrigado. Maravilha. Obrigado, pastor Henrique. Eu quero obrigado, mais 10 minutos. Reverenda Maria Verdade. Não, fiquei devendo para vocês hoje. Obrigado, Rafael. Deus abençoe a todos vocês. Gente, o que importa é que desde o começo, tanto o reverendo Mauri quanto o pastor Henrique se posicionaram dizendo, gente,
Se alguém é batizado por aspersão e eu entendo que é por imersão, eu recebo, tá tudo bem. E se alguém é batizado por imersão e eu entendo que é aspersão, eu recebo como membro e tá tudo bem. Acho que em ambas as igrejas tem pessoas que foram batizados de forma contrária à que eles defenderam aqui e são irmãos em Cristo, né? Ou seja, não é uma questão salvífica, você não vai pro inferno ou coisa parecida por conta disso. O que importa é nosso compromisso Batismo com inválido. Cristo, exatamente. Há um só batismo e esse batismo é espiritualmente falando. Tô ficando por aqui, às 14h eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM.